Olá pessoas, só alegria, beleza pura. Vamos começar aqui mais uma videoaula e hoje vamos falar aí dos nossos queridos povos indígenas, que são aqueles povos aí tão importantes, chamados também de povos nativo-americanos. Acho que a palavra mais correta seria chamá-los de nativo-americanos, né? Porque eles eram povos nativos da América. Lembrando que o europeu chegou aqui lá no período lá das grandes descobertas sempre entre aspas, e o europeu trouxe aí o africano para as terras aqui da América para trabalhar sob a condição aí de escravo, né, para formar uma mão de obra escrava. Então vamos falar hoje aí um pouco dos povos indígenas que foram tão importantes aí para a constituição, para a construção do caráter do que é ser brasileiro. Lembrando que a história do Brasil ela não começa com a chegada dos portugueses. A história do Brasil ela já começa há muito tempo atrás com a presença dos índios. Olha que bonito, né? Perfeito. Então o tema de hoje é Pindorama e os povos indígenas. E vamos lá. Pindorama é o primeiro nome que o Brasil recebeu de seus povos originários. Pindorama é uma expressão que significa aí terra das árvores altas. Olha que maravilha, né? Isso destaca uma característica muito forte do Brasil naquele período ali de 1500, ali, século XVI, que é exatamente essa característica de ter florestas, né, fechadas. E o europeu ele chegou ali no litoral, né, óbvio, porque você vem de barco, você só pode chegar pelo litoral, né? Você não pode, você não vem voando com o barco, a não ser que seja o barco aí do Super Mario. E quando ele chegou no litoral, ele se assustou com o tamanho das florestas, né? Florestas que haviam no Brasil, de árvores altas, tudo de floresta amazônica, né? Mata Atlântica, isso é coisa que os europeus já tinham meio que detonado na Europa. Então, por isso que os europeus eles ficaram um pouco surpresos com toda aquela riqueza. E Pindorama é o primeiro nome que o Brasil teve. Pindorama é o nome de Pindorama, difícil falar essa palavra rápido. Lembrando que Pindorama é o nome indígena e o Brasil passou a ser o nome aí que os portugueses adotaram depois que transformaram o Brasil numa colônia. E o nome Brasil é referência ao pau-brasil, né? A brasa. Então você vê que o português, desde o começo, ele já tinha uma visão aí, como posso dizer, uma visão comercial, uma visão econômica, né? Ele viu o Brasil como se fosse uma maneira de ganhar dinheiro, ao contrário do índio que estava ali simplesmente porque ali era o seu lar. Olha que maravilha. Certo? Vamos para os próximos aí, né? Temos aí povos indígenas, né, com seus cocários, todas suas pinturas corporais, né? Muitas delas evocavam significados de guerra. Que bonito. Mas vamos para a origem aí desses povos nativos, os nossos queridos índios. A gente tem que entender, cara, que a gente já falou aí várias vezes em vídeos, em podcasts, que o ser humano, a vida, assim como as demais formas de vida, grande parte das vidas surgiram lá na África. Até devido às condições geográficas ali, né? A África é um continente, lembrando que a África é um continente, não é um país, é um continente extremamente quente, então ali a quentura, a temperatura, quanto maior o calor, você mais favorece o surgimento de vida ali. Então, por isso que não somente a humanidade surgiu na África, mas também como, por exemplo, várias outras espécies de animais. E até hoje, a África é reconhecida pelo tamanho da sua pluralidade. Olha que difícil falar. Pluralidade, né, em relação à vida. Se você pega, por exemplo, lugares mais frios, como por exemplo a Antártida e Antártica, o Polo Norte e o Polo Sul, você vai ver que ali você não tem uma grande quantidade, uma grande variedade de seres vivos, né? Então o frio ele é agressivo, o calor ele favorece ao surgimento aí de uma grande diversidade de vida, né? Então os povos ameríndios, né, os ameríndios também é uma palavra interessante para se definir o índio, porque seriam os índios da América, né? Então você tem essa junção de duas palavras e fica aí povos ameríndios. Olha que lindo. Então, os povos ameríndios foram provenientes da Ásia entre 14 a 12 mil anos atrás. Então, lembra lá, o ser humano ele surgiu, o primeiro hominídeo surgiu na África. Depois da África, esse ser humano ele foi se espalhando pela Europa, se espalhou por diversos lugares do mundo, chegou na Europa e depois ele vai chegar na América. E vai chegar na América através ali de um estreito chamado Estreito de Bering. A gente vai ver que entre o Alasca e entre um pedaço da Rússia, porque assim, o globo, o planeta,
Terra, ao contrário do que alguns loucos alegam por aí, ele é redondo. Então, o Alasca ele é muito próximo da Rússia, porque você faz um globo aqui. Olha que bonito. Isso aqui é um globo girando, olha que maravilhoso. E esse mar de Bering, há 14, 12 mil anos atrás, ele estava congelado devido às temperaturas que eram muito baixas no planeta Terra. Então, esses povos ameríndios, esses seres humanos que existiam na Ásia, eles atravessaram esse estreito. Se eu não me engano, é algo parecido. Se eu não estiver falando uma grande besteira, tem um dos filmes do Era do Gelo, que agora não lembro qual é, mas aquele que tem a presença de seres humanos, eles atravessam o estreito, só que agora eu não sei dizer se é o estreito de Bering ou não, mas também não importa. E assim eles vão chegar na América do Norte e vão descer, né, pela América Central até chegar na América do Sul. Olha que bonito. Aqui tem um mapa para você ver, ó, a região do Alasca. E Alasca é a região muito próxima ali à Rússia. O planeta ele é redondo, então ele é um globo. Não fica um hemisfério de cada lado separadinho. É como se fosse um hemisfério em cada parte desse globo, que é o planeta Terra. Então, há 14 mil anos atrás, esse mar de Bering, devido ao resfriamento do planeta, ele estava gelado, ele estava congelado, e quando você congela esse mar, você faz meio que uma ponte. Olha que bonito. E essa ponte aí, ela vai servir para fazer o quê? Ela vai servir para garantir a travessia desses povos que vieram aqui da Ásia, passaram pela Rússia, vão chegar no Alasca, né? Que Alasca hoje é território norte-americano, né? Ou seja, pertence aos Estados Unidos. E daí vão pegar o Canadá e vão descer pelo México, pela América Central, até chegar no Brasil. Olha que fantástico, até chegar no Brasil mesmo. Então, 14 mil anos atrás, mais ou menos, entre 12 e 14, esses povos ameríndios chegaram aí através desse estreito. É provado cientificamente? Sim, se você tem uma ciência por trás de tudo isso. A gente não está falando de especulação, a gente não está falando de coisas que não existem ou de fake news. Para um minutinho que passam os carros aqui com som alto. Ele tem que esperar passar, né? O cara quando põe o som muito alto é porque a cabeça dele é um tanto vazia. Mas acho que passou, né? Acaba atrapalhando um pouco. O pessoal tem muito respeito pelo teletrabalho aqui, né, na rua. Isso é maravilhoso. Então, o que acontece? Isso é provado através de estudos arqueológicos. Então, essa é a teoria mais aceita de que o ser humano surgiu na África e depois ele vai se espalhando pelo mundo inteiro. Então, não é com base em achismo, não é com base em outra coisa que não seja a ciência. E a gente tem sempre que se pautar aí pela ciência, porque, afinal de contas, aqui o nosso trabalho é sério. Certo? E a gente pode falar também que a história indígena é uma história de enganos e incompreensões, a começar com o vocabulário construído para identificar esses povos. Por exemplo, quando você atribui a palavra índio a um nativo americano, você está utilizando uma palavra que o europeu usou para identificar aquela civilização que estava ali. E por que é um equívoco? É um equívoco porque quando Colombo chegou na América, ele acreditou, ele morreu acreditando, ele tinha certeza absoluta que ele tinha chegado nas Índias. Na região lá, lembra que a Ásia, eles genericamente chamavam aquele território todo de Índias, e como ele acreditou que tinha chegado nas Índias, chamou aqueles povos nativos ali de índios. Então ele achou realmente que tivesse chegado, que tivesse dado a volta ao mundo. Ele não fazia a noção de que existia uma América no meio do caminho. Então o índio é uma denominação que a gente usa, você pode continuar utilizando, não tem problema nenhum, qualquer lugar do mundo que você falar índio, as pessoas vão entender que você está se referindo às populações nativas, só que eu quero que você entenda que esse é um conceito que o europeu usou para identificarmos esses povos. Então, mais uma vez, a gente trabalha aí com o eurocentrismo. A gente está estudando a história do ponto de vista do europeu. O mais correto seria nativos americanos, povos originários, né? No site do IBGE, que depois eu vou deixar até um link aqui embaixo, ele trabalha com a ideia de povos originários, que faz mais sentido. A Constituição de 88 trabalha com povos originários. Perfeito! Que lindo! E aqui temos uma imagem de um retrato, um desenho mostrando aí o choque de cultura entre esses dois povos, né? Você tem aí os índios de um lado e você tem aí os povos europeus, aqui no caso do Brasil, os portugueses, carregando aí a sua cruz de Malta. Certo?
gerou-se algum problema, né? Porque, por exemplo, outro dos equívocos da classificação que o europeu faz em relação aos povos nativos, em relação aos índios. Primeiro, todos aqueles índios ali que estavam no litoral, o europeu chamou eles todos de tupis. Tupi, a gente sabe que não existe só um povo tupi. A gente não pode aceitar que o índio é como se fosse um povo só, como se não existisse diferença entre eles. Então, esse é um erro também que o europeu cometeu e a gente comete muitas vezes hoje, de achar que o índio é tudo como se fosse uma grande tribo só. E não, existiam várias tribos indígenas no Brasil, né? Nos povos dos litorais ali, você pode até chamar eles de tupi, por quê? Porque tupi não é um índio, não existe um índio tupi. Tupi é a língua falada por esses povos que habitavam na região do litoral brasileiro. E por que esses foram os primeiros índios a serem encontrados aí pelos europeus? Porque os europeus chegaram pelo litoral, eles não vieram voando. Então é óbvio que os primeiros índios que eles iriam encontrar, estabelecer um contato, uma relação, seriam esses índios aí da região do litoral. Então tupi não é um índio, tupi é a língua falada por esses povos indígenas que têm um ancestral comum, né? Então você tem um tupi, que foi tratado como se fosse um índio, e você tem um tapuia. Tapuia é a palavra que os próprios tupis utilizavam para designar aqueles índios que não falavam tupi. Então, tapuia eram outros povos com outras línguas. E o português, ao escutar o índio se referir ao outro como tapuia, ele colocou o tapuia como se fosse uma tribo indígena também. Então, é como se existissem duas grandes tribos indígenas no Brasil, o tupi e o tapuia. Você generaliza aquela diversidade ali, você coloca como se fosse tudo um povo só. O que é errado, né? Porque aí, quando você generaliza, você acaba não valorizando ali as diferenças culturais entre outros povos. Então, tapuia não é um povo, tapuia é aquele índio que não fala o tupi. Certo? Ó, aqui, tá aqui embaixo, aqui, ó, que bonito. Certo? É importante ressaltar também que os indígenas eram constituídos de diversos povos, né? Acabei de falar. Então, o índio não era um povo somente, mas sim vários povos com culturas diferentes. Olha que bonito. E para provar isso, você tem aí, ó, povos tupis, os povos que falavam esse idioma, e ainda falam, ainda você tem índios aí que falam tupi ainda. Você tinha ó, Tupinambá, Tupiniquim, Tamoio, Tapajó, Tabajara, Potiguara, dentre outros índios aí que povoaram o litoral brasileiro durante muito tempo. Falar a mesma língua não quer dizer que sejam todos iguais. Por exemplo, em Portugal se fala português, em Brasil se fala português também. É certo você falar que o brasileiro e o português são a mesma coisa? Não. Se você pega aí, a Argentina fala espanhol, o Chile fala espanhol, Peru fala espanhol, Bolívia fala espanhol, a Espanha fala espanhol. Só porque eles falam a mesma língua, você vai colocar todos eles como se fosse uma coisa só? Não, é errado. Por quê? Porque tem uma diferença ali. Você consegue perceber a diferença cultural de um boliviano, de um argentino, de brasileiro. Então, falar a mesma língua não quer dizer que sejam todos iguais. Isso pode significar que eles têm ali uma origem comum. Alguma coisa no passado deles acabou se entrelaçando a ponto deles falarem aí o mesmo idioma. Certo? E Tupi seria um personagem, olha que lindo, seria um personagem da mitologia aí dos Tupis, que ele foi responsável, na verdade, a palavra Tupi vem de Tupã. Tupã era um deus, porque você tinha um deus criador de todas as coisas, e o deus falava com a humanidade através desse Tupã, que seria aí, através desse Tupi, que seria uma espécie de deus mensageiro, né? Deus ligado ao trovão. Então os índios, eles tinham uma religião que era muito ligado a elementos da natureza. Então você tinha o sol, que era um deus, a lua, que era outra deusa, o trovão era o próprio Tupã, né? Que depois vai dar origem ao Tupi. Então tudo isso é explicado pela mitologia. As civilizações humanas, elas tentam arranjar uma explicação, elas tentam arranjar um significado para a existência do ser humano. Então eles explicam isso através da religião. Você tem também, no cristianismo, você tem também lá a ideia de que um Deus, criador de todas as coisas, e criou a humanidade. Isso você vai encontrar em diversos povos. Isso não quer dizer que um seja certo ou que o outro seja errado. Isso só quer dizer que eles sejam aí diferentes. Que maravilhoso! E aqui você tem um mapa. Olha que lindo esse mapa aqui. Cadê aqui o setinho do mouse, rapaz? O setinho do mouse aqui desapareceu. Peraí. Aqui, ó.
Tupinambá, Tremembé, Potiguara, Tabajara, né, Caeté, Tupinambá, Tupiniquim, Moré, Goitacás, Temiminó, Tamoio, Tupiniquim, Carijó, aqui Guarani também, e o Charrua, que bonito. Então, essa ideia que quando você aprendeu, quando você era lá pequenininho, você aprendeu o dia do índio, você costuma tratar o índio como se fosse uma coisa só. Isso é uma visão aí que ela é errada, né? Até porque você tinha tribos indígenas que guerreavam entre si. Pô, você tinha índio que saía na porrada com outros povos indígenas ali, o que também ali é natural. Você tem diversas tribos, diversos povos com diversos interesses diferentes. Às vezes esse interesse, quando converge, você tenta resolver o problema, não consegue por via da democracia, acaba resultando em guerra também. Então, e também isso serve para desmistificar aquela ideia de que o índio era passivinho, o índio aceitava. Não, o índio brasileiro também, quando precisou, ele atacou o português, deu tiro também. A gente vai ver no final ali que tinha um índio que dava tiro na cara de português. Então o índio ele não era uma figura extremamente passiva, né? Porque quando a gente retrata o índio como passivo, a gente põe a ideia de como se ele fosse incapaz, que é a ideia do coitadinho. E não, o índio não era um coitadinho. A partir do momento que ele percebeu que ele estava sendo usado ali pelos colonizadores, ele também reagiu, o que é natural, qualquer um reagir. Essa ideia de que retrata o homem branco como colonizador, o negro como, ele serve para ser escravo, que retrata o índio como se fosse um incapaz, essa é uma visão que é preconceituosa, é uma visão aí que prevaleceu durante muito tempo na historiografia brasileira e que hoje em dia a gente consegue quebrar esse preconceito, né, e tratar aí da maneira mais correta. Olha que lindo. Como viviam os povos indígenas no Brasil? Então, os povos indígenas viviam em aldeias constituídas aí de diversas malocas. Malocas, né, que é uma palavra também tupi, se não estiver enganado, que significa casa de guerra, né? Então, nessas malocas moravam vários índios e várias malocas constituíam uma aldeia. Esses povos indígenas exerciam atividades como caça, pesca e coleta, além de praticar aí a agricultura, principalmente aí o cultivo da mandioca, que foi uma contribuição aí para a alimentação, né? O europeu não sabia, ele não tinha conhecimento da mandioca. Na América do Sul, mais para o lado dos incas ali também, o europeu teve conhecimento ali da batata. Então eram cultivos que não existiam aí na Europa. Só tomar um café aqui porque tem hora aqui que dá uma arranhada na garganta. E vamos lá. E o trabalho entre essas tribos, entre esses povos indígenas, era dividido aí de acordo com o sexo, ou seja, com a sexualidade da pessoa. É o famoso sexismo. As mulheres tinham um papel mais voltado para trabalhos da agricultura, enquanto os homens exerciam atividades voltadas aí para a caça e também para a guerra. Então, o sexo dentro de uma tribo indígena define o papel da pessoa. É uma sociedade sexista? Uma sociedade que separa, que faz uma divisão do trabalho e utiliza o sexo como critério, é uma sociedade sexista. Aí você tem um exemplo de maloca. Que bonitinho. Certo, e vamos falar aí mais como os tupis, né? O primeiro contato europeu se deu com o tupi. Vamos falar aí um pouco mais aí sobre os tupis. Lembrando que, para quebrar aquela ideia de que o índio era extremamente uma criatura incapaz, como se fosse um coitadinho. O índio não, o índio ele era esperto também. Ó. Os tupis, a vida dos tupis girava ao redor da guerra, da qual fazem parte seus rituais antropofágicos. Rituais antropofágicos, aqui é até polêmico falar isso, mas é bem interessante. Por quê? Porque os índios, o antropofagia é canibalismo. Canibalismo é quando você come da carne da sua própria espécie. Ou seja, os índios tupis, eles faziam rituais antropofágicos em que eles pegavam os adversários ali, os mais valorosos ali, os guerreiros mais poderosos, e comia da carne daquela pessoa. E o que acontece? Quando você come na cabeça do tupi naquela época, comer da carne daquela pessoa era o quê? Era, como posso dizer, era você adquirir as características positivas daquela pessoa. Então os tupis, eles pegavam ali os guerreiros mais poderosos das tribos rivais e canibalizavam esses guerreiros aí, porque na cabeça deles, lembrando que é questão de, tem até uma questão de cunho religioso. Então eles
absorviam essas características positivas. Então, por isso que os índios eles não canibalizavam covardes, eles canibalizavam somente aquelas pessoas que eles achavam mais valorosas. Então, o índio ele não praticava antropofagia porque ele queria comer uma carne de um ser humano. Ele fazia isso por quê? Porque na cabeça dele ele estaria ingerindo ali aquelas qualidades positivas, era algo religioso. Então as guerras e os banquetes antropofágicos reforçavam a unidade da tribo. A tribo vivia de guerra. As tribos faziam pinturas corporais que eram voltadas para a guerra também, que de certa forma ali exerciam um papel de proteção. É como se eles pedissem a bênção aos deuses antes de começar uma guerra. Isso o europeu fazia também. Você pega o europeu na Idade Média lá, você pega quando a gente fala dos vikings, dos normandos e por aí vai, quando você fala da guerra lá entre os feudos, o ser humano, o europeu, ele também tinha esses rituais ali, ele também pedia preces a divindades para conseguir proteção. Então isso é algo que é muito comum entre diversos povos. E os incas, que eram os povos que ficavam na região dos Andes, eles não avançaram mais em direção ao Brasil, porque eles sabiam que existiam esses índios, eles temiam esses índios que eram considerados aí canibais, que eram os famosos tupis. Certo? Tem até um aventureiro alemão, agora eu não lembro se é alemão ou se é holandês, que ele veio até o Brasil para estudar essas tribos indígenas, que era o Hanstaden, é um alemão, acabei de lembrar. Ele chegou a fazer até alguns desenhos retratando ali a antropofagia. Os índios chegaram a capturar ele, os índios não comeram da carne dele porque o cara era um estudioso, né? Então ele não era conhecido por atributos físicos, então ele não era um grande guerreiro, ele era um grande intelectual. Então ele acabou escapando aí, porque os índios tupis decidiram que esse cara aí não é de nada, então comer a carne desse cara ia ser o prejuízo. Certo? Uma das características importantes aí dessas festividades, desses rituais indígenas é o difícil falar aqui, cauim. O que é o cauim? Cauim é uma bebida indígena feita da fermentação da mandioca. Ou seja... Espera aí que apareceram uns barulhos aqui, meu Deus. O que acontece? Esse cauim é o quê? As pessoas elas pegam, as mulheres, né? O cauim era feito por mulheres, principalmente mulheres velhas. Pegavam a mandioca quando ela está cozida, elas mastigavam, cuspiam numa tigela que ia passando de pessoa para pessoa, eles iam dando uma cuspidinha assim, cuspindo todo aquele caldo, toda aquela mandioca, sabe, com salivada, mastigada, todo aquele negócio ali maravilhoso. Quando eles enchiam, né, um pote de mandioca mastigada por pessoas velhas, eles colocavam, eles deixavam reservados em algum lugar e deixavam lá por alguns dias. E o que acontece? Essa mandioca, quando ela está cozida e mastigada, na boca daquelas velhas senhoras indígenas, existiam ali alguns fungos, né? Porque a gente está falando do século XVI. Século XVI era uma coisa que escovar o dente não existia. Não era uma prática comum. Os europeus não tinham prática de tomar banho também. Quem tinha esse costume de tomar banho era o indígena, mas ninguém escovava o dente. Quando você não escova o dente, você mantém todas aquelas bactérias, aqueles fungos ali na sua boca. Então imagina uma velha indígena que já viveu aí muitos anos, então imagina a quantidade de bactérias, de fungos que está na boca dela acumulado. Quando ela mastiga aquela mandioca e cospe num potinho e deixa ali alguns dias, esses fungos eles vão decompondo essa mandioca e vão fermentar, transformando aí em uma bebida alcoólica. Isso, o álcool, ele é o resultado de uma fermentação, a bebida alcoólica, né? Então o que acontece? E essa bebida separada, ela era consumida depois em rituais, em celebrações, né, de maneira ritualística. Ou seja, o índio ele consumia essa bebida, esse cauim, era uma bebida alcoólica, só que ele consumia somente aí em momentos especiais, em momentos de celebração. Então o índio não é que ele era alcoólatra e bebia até cair, ele bebia de maneira ritualizada, o que é natural. O que hoje em dia também tem umas pessoas aí que quando vai virar o ano, o cara toma uma champanhe, toma um vinho. Então isso é beber de maneira ritualística, para você celebrar um grande evento. Não é você encher a cara de cachaça, que é uma coisa totalmente diferente. Uma coisa é você beber, fazer o uso de uma bebida alcoólica para celebrar, outra coisa é você beber até você cair na calçada, né,
São coisas totalmente diferentes. Então o Cauim tem ainda hoje, né? Hoje as empresas fazem o Cauim, só que obviamente esse Cauim que é comercializado hoje no mercado, ele não utiliza de bactérias da boca de velhos indígenas, né? Outra coisa totalmente diferente. Aqui temos aí uma figura aí mostrando aqui bonito a confecção do Cauim. Que maravilhoso! Deve ser algo muito gostoso. Contato com os colonizadores. A gente sabe que quando as civilizações elas se chocam, quando elas se encontram, e são duas civilizações diferentes, até porque são todos seres humanos. Concordo com você, são todos seres humanos, mas seres humanos de lugares diferentes vão desenvolver culturas diferentes. Olha que maravilha. E o que acontece? Esse contato com os colonizadores ele foi extremamente prejudicial para os indígenas. Porque vamos lá, no Brasil, antes da chegada do europeu, a gente não tem um número certo, a gente trabalha com estimativas, né? A gente nunca vai ter o número certo, até porque naquela época não se fazia acesso no Brasil. Então, creio, né, as fontes mais confiáveis, elas trabalham que existiam algo entre 5 a 10 milhões de indígenas, tem algumas fontes que cravam como se fosse 7 milhões no Brasil, onde existiam 2.000 grupos indígenas. Então você tinha mais ou menos 7 milhões de índios espalhados em 2.000 grupos, não só pelo litoral brasileiro, mas como também para o interior. Nos primeiros 100 anos de colonização do Brasil, 90% da população indígena foi exterminada. Então, em 100 anos, você extermina 90% de uma população. O que aconteceu no Brasil, a gente chama de colonização, mas o que aconteceu de fato foi latrocínio. Latrocínio é o quê? Roubo seguido de morte. Porque os europeus vieram aqui, no nosso caso, os portugueses, para confiscar os territórios, roubar as riquezas e matar os povos indígenas aí. Como que você mata 90% da população em 100 anos? É muita coisa, é um extermínio em massa. Isso não é uma coisa que aconteceu só no Brasil, isso aconteceu também nos Estados Unidos, né? Tem lá até o Velho Oeste, né, que as pessoas meio que iam expandindo o território americano e iam pegando os índios no meio do caminho e iam exterminando mesmo. As mortes entre os indígenas se deram principalmente através de doenças. Então, às vezes, não era nem o ato de ir lá e matar um índio, mas às vezes era o ato de transmitir doenças. Por quê? Porque o europeu ele tinha uma série de doenças que já existia, que já havia circulando na Europa, e que os europeus tinham anticorpos para essa doença. Se não tinha anticorpos, eles tinham uma certa resistência até. Como, por exemplo, a gripe, como, por exemplo, o sarampo, a varíola, que é uma doença que matou aí bastante gente. Então, o europeu estava acostumado com esse tipo de doença, ele já estava mais adaptado a isso. E quando ele vem para o Brasil, ele traz essas doenças, e essas doenças vão encontrar povos indígenas que não tinham anticorpos nenhum. Então, o que vai acontecer no Brasil é que essas doenças elas vão matar e vão exterminar aldeias inteiras. A varíola matou aí centenas de tribos indígenas, né? A gripe mata. Gente, a gente está vendo hoje, em 2020, a gente sabe que a gripe ela é letal, ela pode matar pessoas. O Covid é o quê? O Covid é um vírus de gripe violento. A diferença do Covid para uma gripe normal é que o Covid, além de espalhar mais rápido, infecta mais gente em menos tempo, infecta mais gente, e o índice de mortalidade dele é maior. E há quanto tempo a gente já não vem convivendo com gripe aí? Principalmente no inverno, tem gripe, tem estação que parece que está todo mundo gripado. Agora, quando vem uma gripe mais forte, aí você vê o tamanho da desgraça que é o que acontece. Então, imagina isso acontecendo em tribos indígenas ali no século XVI. Se hoje a gente está tendo dificuldade para lidar com esse problema da Covid, imagine uma tribo indígena no litoral brasileiro ou no interior do Brasil no século XVI. Então, infelizmente, matava muita gente aí, né? E quando os índios não morriam através aí de doenças, morriam também através do trabalho escravo. Assim, o trabalho escravo indígena no Brasil ele vai ser proibido, ou seja, o governo português vai proibir de você escravizar um indígena em determinado momento, mas a gente sabe que o índio ele vai continuar sendo escravizado, principalmente nas regiões aqui do Sudeste. Até porque no Nordeste utilizavam mão de obra escrava do negro, né?
Não que não usasse no Sudeste usou também. Só que aqui a escravidão indígena acabou sendo um pouco maior. Então o índio também foi escravizado para trabalhar na cana-de-açúcar, na extração de minério, na extração de borracha. Então, soma-se a escravidão, soma-se a doença, soma-se os ataques que eles recebiam, o que vai acontecer? Os povos indígenas eles vão ser praticamente exterminados. E o índio também ele vai fazer o quê? Ele também vai se utilizar do europeu também para satisfazer os seus interesses. A gente vai ter tribos indígenas que vão se aliar a alguns grupos europeus, principalmente ali naquele início em que o contato entre os povos ali estava um pouco mais amistoso. Alguns índios vão se aliar a alguns europeus para atacar outros povos indígenas, lembrando que, aqui só repetindo, que o índio não é um grupo só. Então você tinha várias tribos indígenas com vários interesses. Então teve índio que se aliou ao português para atacar os seus adversários, teve índio que já resistiu desde o começo, que já começou lá e atacou os portugueses, e teve índio aí que acabou sendo exterminado aí através aí de doenças. Aqui temos a imagem feita por Ramstaden, né, que você tem aí um sujeito a ponto de ser canibalizado, né? Então eles davam um golpe de tacape na cabeça do cidadão, e quando o cidadão desmaiasse, aí sim, quando desmaiasse e caísse morto, aí sim eles faziam aí do canibalismo. E essa situação indígena hoje, para terminarmos aí, hoje os índios ocupam aí cerca de 11,6% do território nacional, ou seja, eles que eram donos de tudo, hoje aí tem um pouco mais de 10% do território que é protegido por lei, ainda tem algumas aí que são reservas indígenas. A maior parte dessas terras são afetadas de alguma forma pela presença de invasores, ou seja, tem muita gente, até hoje, em 2020, que invade em terra indígena ou a procura de fazer atividades agropecuárias, que mais? Ou exploração mineral, né? Ou seja, fazer garimpo para descobrir ouro, ou construção de hidrelétrica, rodovia, ou seja, o resultado disso é um afastamento dos índios de sua terra e até o seu extermínio. A gente tem casos aí de índios hoje que são assassinados na região do Amazonas ali, por quê? Porque são grandes líderes, né, que tentam proteger aquela terra indígena, o pessoal vai lá e mata, invade a terra e manda os índios embora. Estão se aproveitando de hoje, 2020, que a gente tem um governo que não parece estar muito preocupado com a questão indígena. Você tem um ministro do meio ambiente aí que ele meio que amarra o IBAMA, né, não deixa o IBAMA e a FUNAI praticarem tudo que eles deveriam praticar. Certo? E o índio só começou a ser reconhecido em 1988, na nossa Constituição mais bonitinha que tem 32 anos aí, a Constituição da República Federativa do Brasil de 88, em que ela vai garantir o respeito, a proteção e a cultura dos povos originários, ou seja, dos povos indígenas. O Brasil vamos falar aqui que o Brasil ele começou a ser colonizado ali por volta de 1530. Só em 1998 que você vai ter uma página na Constituição, né? Você vai ter uma parte da Constituição que vai garantir aí a proteção dos povos indígenas. Então, passou-se quanto tempo? Passou-se séculos aí, né? Então, essa Constituição garante a proteção aos povos indígenas e o reconhecimento de sua cultura, preservação dos valores indígenas, ao contrário do que era feito na ditadura. Na época da ditadura militar, em 73, o objetivo era integrar os povos indígenas. Só que integrar, entre aspas, porque na verdade integrar era o quê? Era roubar a terra dos povos indígenas. E eles usavam isso como justificativa de trazer o índio para a sociedade. A Constituição de 88 não. A Constituição de 88 ela garante que o índio tenha a sua liberdade de permanecer com a sua cultura, com os seus valores. E por aí vai, certo? Então, o processo de colonização pode ser considerado um processo de latrocínio. Então, acho que é isso mesmo. Então, vamos aqui, podemos fechar a nossa live. Qualquer coisa aí você pode perguntar, você pode mandar suas dúvidas aí no Google Sala de Aula. Então, fica aí o meu desejo de saúde. Um beijo, um abraço para todos. Aqui é Chas que mandou aqui. Por enquanto, não. Eu acho que não tenho. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Um abraço, um beijo e um queijo.